2023 começou com uma Selic em 13,75 e vai terminar com a Selic em 11,75. Diante disso, do fim da era do 1% ao mês com baixo risco, ficam as perguntas. E para 2024, com esse movimento de queda da Selic que deve continuar, onde investir para conseguir uma boa rentabilidade, manter a segurança, ou procurar um pouco mais de pimenta nessa parte da renda fixa? E não se engane, isso também é possível. Para falar desses assuntos, receberei aqui novamente no canal Gui Cadanhoto, especialista em renda fixa do Grupo Prima. E aí, pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar na pauta do vídeo, vou lembrá-los que no dia 15 de janeiro nós abriremos a turma 3 do Viver de Renda no Exterior. Um curso destinado para você que acompanha o meu canal, quer montar uma carteira global, mas não paga impostos no Brasil, porque é brasileiro, mas emigrou, foi para o exterior, mora nos Estados Unidos, México, algum país da Europa, África, Ásia, não é mais residente fiscal aqui e quer aprender a investir. Sendo que geralmente as propostas dos cursos nacionais são para ensinar o investidor local, sempre com a ótica daquele que paga impostos no Brasil, a investir tanto aqui quanto no exterior. Aqui nós mudamos a ótica, porque esse curso ele é pensado desde o início para você que não paga impostos no Brasil. Inclusive, você que é estrangeiro, português, por exemplo, e acompanha o canal, também pode fazer parte. Até agora, nas duas turmas que tivemos, já temos alunos de mais de 40 países. Para quem quiser mais informações, lembrando que há bônus para os primeiros inscritos, nós temos um link na descrição para você entrar, inclusive, na lista de pré-matrícula. Dê uma olhada. Agora, entrando na pauta do vídeo, e cada um muito obrigado novamente. Valeu, obrigado pela presença aqui no canal. E vamos começar com uma retrospectiva. O que te surpreendeu no quadro econômico aqui no Brasil em 2023? Ou você acha que não? Que as coisas se desenharam mais ou menos como eram para se desenhar? A taxa Selic ela subiu muito, controlou a inflação e veio numa cadência boa de queda. O que você tem a comentar? Cara, eu acho que estava muito em linha com o que a gente vem observando, estava muito em linha com o que a gente esperava, né? Muita gente apostava numa aceleração no ritmo de corte de juros no início do ano, mas a gente tinha a visão que o Banco Central ele tinha uma postura muito defensiva, muito conservadora, dado o movimento anterior, onde ele colocou a taxa Selic em patamares históricos muito baixos, né? Selic lá em 2%, depois ele precisou correr, digamos, atrás do rabo. Ele correu relativamente mais rápido do que outros países emergentes, porém ele fechou um gap muito maior do que outros países emergentes tinham aberto, né, em termos de taxa de juros. E a gente esperava uma postura mais conservadora nesse ciclo de corte da taxa de juros, dado que quando a gente olhava para o restante do mundo no início do ano, o cenário de inflação ele não era tão ameno quanto ele está se apresentando hoje. Inclusive, a gente já tem vários meses consecutivos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, surpreendendo positivamente em termos de expectativa de inflação. Então, a inflação observada está vindo mais baixa do que se esperava há 3, 6 meses atrás. Mas isso, quando que deveria se refletir? Nos cortes de juros. Daqui para frente. Quando a gente observava no início do ano, a gente não tinha surpresas positivas na inflação. Ela estava vindo relativamente em linha com as expectativas, às vezes acima das expectativas, então eram, digamos, sinais meio mistos, e essa postura mais conservadora do Banco Central, eu acho que está em linha, dado a surpresa bem negativa que ele teve no último ciclo de corte. Então, acho que foi bem em linha. O que surpreendeu, talvez, foi o nível de atividade, né? A gente vem observando uma atividade econômica acima das expectativas. Então, se a gente for pegar as expectativas de atividade lá do início do ano, a gente vai observar que o mercado não esperava um ritmo da atividade econômica tão saudável, digamos assim, quanto estamos observando. Uma outra coisa que surpreendeu positivamente, mas isso está muito mais alinhado com o mundo e muito menos com o Brasil, é o fator dólar. Se a gente for pegar no início do ano, o dólar estava no patamar mais ou menos de 5,50, 5,60. As expectativas da grande maioria do mercado era de estabilidade no valor da moeda ou de até uma piora, e o que a gente está observando é justamente o contrário. Mas, de novo, esse fator está muito mais ligado com o cenário global do que fatores idiosincráticos aqui do Brasil, que a gente vai conseguir abordar um pouquinho mais. Entrando nessa parte da atividade econômica, porque esse não é o primeiro ano que a atividade ela surpreende. Já há alguns anos, os economistas fazem projeções, elas têm sido superadas pelo que acontece, na verdade, na realidade, né? O crescimento econômico. Há muita discussão sobre quais motivos levam a isso. Sim. Alguns dizem que são as reformas que estruturaram o Brasil lá atrás, melhoraram a questão das contas públicas, outros apontam outros motivos, a evolução tecnológica. O que você acha que está levando realmente a nossa economia a crescer mais do que o esperado já há alguns anos? Eu acho que esse fator está principalmente ligado, óbvio, você tem fatores
fatores que contribuem marginalmente, né? Então, reformas que a gente adotou lá atrás, que vão trazendo benefícios, mas na minha visão, benefícios marginais para a atividade econômica. Eu acho que o grosso está muito mais ligado à pauta de exportação do Brasil. Se a gente for observar a balança comercial brasileira, né, o superávit comercial que a gente tem, ou seja, o volume de exportações frente ao volume de importações que a gente tem, que contribui positivamente para a nossa atividade econômica, para o nosso PIB, ele está em patamar histórico, recorde. Ou seja, nunca o Brasil teve uma balança, um saldo da balança comercial tão positivo quanto agora. Então esse é um fator único e exclusivo que a gente está observando agora. Ah, mas pô, é marginalmente só melhor? Não, é muito maior do que a gente vem observando nos últimos anos. E isso começou a se desenhar a partir de 2015, 2016, e a gente vem adotando superávites comerciais, vem observando superávites comerciais cada vez maiores. Para mim, está muito mais ligado a esse fator. Quem contribuiu mais? Qual o país que está importando muitos bens brasileiros que trouxe essa surpresa positiva? A China. Então, se a gente for observar, a China ela deixou de ser o segundo maior parceiro comercial do Brasil nos últimos anos para ser o primeiro e o primeiro disparado. Então, se a gente for pegar, por exemplo, tem um site muito bacana que é o OEC, que é oec.com, você consegue observar quais países que o Brasil mais exportou, quais países que o Brasil mais importou, origens e destinos, quais foram os materiais, bens mais exportados e importados de cada país. E se você for pegar esse site, ele tem uma defasagem de 2 anos. Quais eram as principais regiões econômicas, parceiras comerciais do Brasil, né, em termos de exportação? Eram os Estados Unidos e Europa. Se você for pegar os dados atualizados, que ainda não estão no site, a China agora é disparado. O site tem uma defasagem de 2 anos. Por quê? Porque ele constrói um negócio muito complexo, com gráficos, então origem, distribuição, ele pega assim, commodities. Ele pega, poxa, minério de ferro, ele pega, pra onde que foi, qual estado que foi, ele cria vários gráficos interativos muito legais. Então, esse site é muito legal, mas então, nesse site, os Estados Unidos ainda são o principal parceiro? São o principal parceiro comercial do Brasil. É porque tem um gráfico, vou colocar aqui na tela para vocês, que mostra o mundo em azul e em vermelho, mostrando os países que eram os principais parceiros de cada um. É dividido em China e Estados Unidos. E há um tempo atrás, os Estados Unidos era o principal parceiro de boa parte do mundo. Hoje em dia, é a China que faz comércio com quase todo mundo, inclusive aqui o Brasil. Mas já tem um tempinho que isso acontece. Por isso que eu queria saber se a transição lá ainda não aconteceu nesse site. Não, ele não tinha acontecido, mas em termos de exportação. Pode ser que quando a gente fala de parceria comercial, a gente tem que somar, né? Exportação e importação. Sim. Como eu tô falando aqui de superávit, que é exportação menos importação, se a gente for pegar a China, em termos de exportação, ela passou a ter ali a maior participação, assim, disparado. E quando a gente fala de país exclusivo, também é um pouquinho complicado, né? Porque a Europa, ela é um... Sim, é um bloco. Um bloco econômico. Então, eu considero a Europa junto ali como um todo para colocar ela antes como o segundo maior parceiro comercial e não a China. Né? Então, acho que isso também é importante da gente mensurar aqui. Mas, para mim, esse é o principal fator. E detalhe, né? A China, ela vem adotando medidas que não cabem em modelo de economista, econometrista, para estimular a atividade econômica, né? Como é que alguém vai simular lá? Olha, eu acho que a partir de... vou colocar aqui no meu modelo que a partir do mês de março, mês de junho, vai ter uma canetada. Então, o governo chinês vai colocar mais dinheiro na economia, ele vai baixar mais a taxa de juros, ele vai continuar salvando o setor de infraestrutura e por aí vai. É difícil você colocar isso no modelo, é difícil você assumir isso como cenário base. Os economistas não fazem isso. Então, quando vem, não tem como você fazer, né? Imagina o economista falar, meu cenário base é que o governo chinês... Ele vai assim até a ponta onde o Xi Jinping ele injeta tanto. Exatamente. É um degrau, assim, na sua projeção, no seu modelo. Não tem como. Então, essas medidas de estímulo econômico que a China vem adotando ao longo dos últimos meses, salvando o setor de infraestrutura, elas vão surpreendendo positivamente. E aí, surpreendendo positivamente, o nosso maior parceiro comercial. E aí, isso favorece a economia brasileira. Então, em termos de atividade, para mim, esse foi um dos principais fatores responsáveis pela nossa surpresa positiva. Tanto pelo mundo, né? Se a gente for observar também o restante do mundo, e a China hoje é basicamente o motor do crescimento global, cresce menos do que se esperava. Mas em termos de PIB, em termos de velocidade de crescimento, o país que mais contribui com a economia global. Então, por isso que você vai olhar para os Estados Unidos, também surpreendendo positivamente em termos de crescimento. Você vai olhar para a Europa, surpreendendo positivamente em termos de crescimento. De algum lugar, isso aí tá vindo, na minha visão, da China. Até porque, se a gente pega os livros de economia, 10 entre 10 livros vão falar que ao subir juros, um movimento muito forte que tivemos no mundo todo, você tem contração da atividade econômica. E essa contração, ela não veio, né? Na verdade, a gente teve um crescimento maior do que o esperado, o desemprego, que teria que aumentar. Porque esse é o processo, você aumenta juros, aí com isso as pessoas elas começam a consumir menos, começam a tomar menos empréstimos, isso se reflete, por exemplo, em lucros menores nas empresas, aí o pessoal deixa de contratar, muitas vezes até demite, esse cara que não tem mais renda, ele não consome, ou vai consumir bem menos. Então você vê um processo desinflacionário acontecendo. Mas enquanto o juros subiu no Brasil e se manteve num patamar alto, o desemprego também surpreendeu. Exato. E veio para baixo. Qual que é o objetivo da política monetária? É segurar a inflação. E aí, normalmente, isso vem associado
associado a uma desaceleração econômica relevante. Por que talvez a gente não esteja observando uma desaceleração econômica relevante, mas, mesmo assim, nós estamos observando uma desinflação relevante? Muito tem a ver com o valor das commodities ao redor do mundo. Então, se você pegar nos Estados Unidos, o principal indicador de inflação, que é o CPI, cara, ele tem uma correlação muito forte com o preço do petróleo. Então, é muito forte a correlação entre a inflação americana e o preço do petróleo. Então, você tem a China estimulando a atividade econômica, que isso se propaga para os outros países do mundo, né? Motor de crescimento global. Só que do outro lado, você fala, poxa, então vai ser difícil segurar a inflação. Esse é um fator que pesa contra você trazer a inflação de volta para a meta ao redor do mundo. Porém, você tem um outro fator muito importante aqui em termos de desinflação, que é a queda no preço das commodities. Porque como que as commodities caem com a atividade econômica não desacelerando de maneira tão significativa? Porque a gente teve um choque, a gente teve um conflito geopolítico, então relevante entre Rússia e Ucrânia, colocando pressão. Depois a gente teve um outro conflito ali no Oriente Médio. E agora, com cadeias de logística global voltando a funcionar de maneira significativamente normais, você vê uma desinflação, você vê uma queda no preço dos commodities, frete global também caindo o preço, e isso joga uma pressão desinflacionária ao redor do mundo. Então, na minha visão, é por isso que a gente está conseguindo observar uma atividade econômica não desacelerando de maneira relevante, mas mesmo assim a inflação cedendo, que é o melhor dos dois mundos, na verdade, né? Se você perguntasse para qualquer formulador de política monetária, né, presidente do Banco Central, o que você quer? Eu quero controlar a inflação está subindo. Mas qual que é o ponto negativo disso? Desaceleração econômica. Cara, olha que beleza, você está conseguindo trazer a inflação para baixo sem necessariamente gerar uma recessão econômica, principalmente quando a gente fala de Estados Unidos, não? Se você for lembrar, acho que no começo do ano a gente gravou alguns vídeos, e a gente falou que se espera, é uma possibilidade relevante ter uma recessão nos Estados Unidos. E aí, bolsa americana talvez seja melhor ficar um pouquinho longe. O que a gente tá vendo hoje? Bolsa subiu, não teve recessão. Nas máximas históricas e não tivemos recessão nos Estados Unidos. Então, foi uma surpresa em termos de atividade no mundo relevante. O pessoal pode argumentar que se pega o S&P e bota em pesos iguais, o resultado é outro, mas se você pega o índice mesmo, tá nas máximas, como você falou. O que também foi surpreendente, na minha opinião. E agora já entrando em 2024, porque o cenário que a gente tem, pegando os juros aqui no Brasil, que ficaram altos durante bastante tempo, um dos motivos pelos quais a gente teve essa trajetória do câmbio também valorizando o real, era esse carry trade que o pessoal poderia fazer, mandar dinheiro aqui pro Brasil, deixar investido juros mais altos, depois levar embora para colher esse alfa gerado, digamos assim. Só que a gente tá nessa trajetória de queda dos juros, que deve ser mantida por ano que vem. Nos Estados Unidos, a gente também espera queda de juros, manutenção agora, e que eles comecem a cair dentro do primeiro semestre. Só que enquanto isso, os juros já estão em queda aqui, lá vai estar estabilizado, há sempre um componente de incerteza, a gente não sabe também como é que será o próximo ano, mas o pessoal já começa a ficar incomodado, aqueles que tiraram o dinheiro de bolsa, muita gente fez isso, para colocar em renda fixa, agora estão vendo, a renda fixa já tá pagando menos. Já vi gente comentando que a renda fixa morreu, com juros de 11 cacetada, né? O cara tá falando isso. Nossa. Aquele comentário lá quando eu tava em 2. Mas o que você acha que a gente pode esperar desse cenário de investimentos, né? Não só a economia, já indo para os investimentos em 2024? Cara, eu acho que assim, se a gente for olhar os últimos... vamos pegar aqui o ano inteiro. Como que os ativos de risco oscilaram? Ao sabor do que os ativos de risco oscilaram aqui no Brasil? Foi ao sabor do juro aqui no Brasil? Ao sabor da inflação? Ao sabor do juro futuro? Cara, não. Ações. Fundos imobiliários em menor medida, porque é mais pessoa física, mas uma hora ele acaba seguindo as ações. O juro futuro brasileiro, todos, sem exceção, observaram uma correlação fortíssima com o juro de longo prazo nos Estados Unidos. Esse é o grande fator global que vai definir para que lado vão os ativos de risco. Guia a direção dos mercados. Perfeito, é o que guia a direção dos mercados, é o juro de longo prazo americano. Se a gente for observar no primeiro e segundo trimestre, o juro americano, no primeiro trimestre ele teve um desempenho positivo, acho que no segundo trimestre ele teve um desempenho negativo. Como é que foi a performance dos ativos de risco aqui no Brasil? Seguiu completamente a performance dos juros de longo prazo nos Estados Unidos. Aí muito se falava, é problema fiscal, é o arcabouço fiscal que tá dando problema, é que agora o governo já quer estourar a meta. Nada mudou, a gente continua com o mesmo arcabouço fiscal, a gente continua com... Mesmo governo, orçamento não mudou de maneira... Na verdade, até perspectiva de piora, né? De gasta mais ano que vem, porque em novembro a gente tinha aquela discussão, não, o governo vai gastar mais ano que vem, vai aumentar o déficit esperado, porque era para ser 0, vai ser 0,5%, mas o juro americano caiu, a bolsa decolou. Exatamente, né? Então,
É o que está acontecendo aqui no Brasil? Não. Em grande medida, a maior parte do movimento é definido pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então a pergunta é, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Se nos Estados Unidos a gente tiver um cenário mais positivo para ativos de risco, não tenho dúvida que aqui a gente vai ter um vento de popa, né? De popa aqui com o barco para frente. A popa é a parte de trás do barco. Exatamente. Muito positivo para os ativos de risco. Para a gente estragar esse movimento positivo, tem que ter muita cagada no cenário macroeconômico brasileiro. Tem que ter um fiscal piorando de maneira drástica, você tem que ter bagunça institucional, política muito forte para você neutralizar esse vento mais positivo que vai vir lá do cenário externo. Acredito que isso vai acontecer? Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Até porque essa piora fiscal que a gente observou, o governo saindo de meta de déficit primário zerada para meta de meio, era o que o mercado já esperava. O mercado, inclusive, tem uma expectativa de déficit primário para ano que vem de 0,75% do PIB. Então, teoricamente, o governo ainda pode piorar a meta de primário para 2024 sem que necessariamente o mercado fala, tá surpreendendo negativamente. Ele já espera algo pior do que o governo está se comprometendo a entregar. Se pega o comentário de economistas, analistas no começo do ano, ninguém esperava que essa meta de déficit zero ela fosse cumprida. Todo mundo achou aquilo forçado. Exatamente, tudo forçado. E aí, quando o governo se alinhou a um cenário mais realista, você não teve piora relevante. Teve sim, que eu lembro, que no Ibovespa caiu 1% no dia. Isso aí não é piora que a gente deve observar quando a gente está falando de investimento para pessoa física. Isso aí, no máximo, um gestor de fundo pode pegar o movimento de um dia. Pessoa física não pode. Então, olhando esse cenário, eu acho que a gente vai surfar um mercado bem positivo, assim como nós estamos observando desde outubro. Desde outubro, o juro americano ele está cedendo. Por que ele está cedendo? Porque a gente está observando cada vez mais a inflação lá nos Estados Unidos arrefecendo. Isso tende a continuar? Na minha visão, tende. Por quê? Se a gente for analisar outros dois indicadores super importantes de inflação ao redor do mundo, que podem nos dar uma ideia de onde está indo a inflação global, a gente vai observar o quê? Na Alemanha, um PPI, que é índice de preços ao produtor, em menos 9% acumulado em 12 meses. Menos 9% acumulado em 12 meses. Um dos principais países exportadores de bens industriais pro mundo. Menos 9%. E se você for pegar o PPI da China, que é o índice de preços ao produtor, também está negativo em 12 meses. Se não me engano, menos 3,5%. Ou seja, os dois principais países exportadores de bens industriais, quando eu falo bens industriais, não são só máquinas, equipamentos, Mercedes, né? Carro, caminhão. Não, tô falando, cara, às vezes de um componente eletrônico que vai em um celular, em um pendrive, em qualquer coisa desse tipo. São bens industriais. Então, quem produz esses bens está observando ainda índice de preço ao produtor extremamente baixos, acumulado em 12 meses negativo. O que não me faz acreditar que nós vamos ter surpresas negativas do ponto de vista de inflação relevantes para os próximos meses, pelo menos para os próximos 6 meses. Quando a gente vai analisar esse PPI, né, ele tende a se refletir, ele tende a repassar para os índices de preços ao consumidor de 6 a 9 meses. Então, cara, se eles estão super comportados e surpreendendo positivamente ainda, talvez a gente não veja pressões inflacionárias significativas por esse lado. Pode vir de commodities, pode vir, mas acho que por enquanto não é o cenário base e está bem controlado esse cenário de expectativa inflacionária, na minha opinião. Então a gente olha a expectativa de juros nos Estados Unidos, estou bem otimista. Eu acho que os Estados Unidos vão de fato começar a cortar os juros no primeiro semestre, isso vai trazer eventos mais positivos para o Brasil. O Banco Central brasileiro, ele está muito conservador na postura dele. Ele fala, olha, não vou cortar mais a taxa Selic, vou manter ela em patamar restritivo para a atividade econômica, por quê? Porque, cara, eu olho para as expectativas de inflação no futuro e elas não estão no centro da meta. De fato, não estão. Qual que é o centro da meta de inflação do Banco Central? É 3. E ela está em 3,5. Aí não tem jeito, nosso mercado não vai andar. Não, eu acho que vai. Eu acho que o Banco Central, mantendo essa postura mais conservadora, ele vai fazer das duas uma. Ou ele vai conseguir cortar mais a Selic lá na frente, por quê? Porque, de fato, ele vai conseguir controlar essas expectativas de inflação, né, para o médio e longo prazo, ou ele vai conseguir abrir um espaço para ele deixar a Selic mais baixa por um período maior de tempo. Eu acho que essa postura mais conservadora do Banco Central não vai estragar a performance dos ativos de risco. Tem quem diga, mas se a Selic não cair, as empresas não vão conseguir apresentar um desempenho tão positivo. Mas do outro lado, uma postura dura no combate à inflação tende a controlar mais os juros de longo prazo, que no final das contas impacta positivamente as ações, as empresas, por outros caminhos, tanto em termos de valuation, quando o juro de longo prazo ele cede o valor das empresas hoje, o valor dos resultados futuros projetados, trazido ao valor presente,
obviamente, que se reflete no valor da ação, fica mais alta. E na hora da empresa captar recursos de médio e longo prazo, também ela tem um custo mais baixo. Inclusive, várias empresas elas conseguem se refinanciar por um prazo mais longo, às vezes trocando uma dívida de curto prazo mais cara por uma dívida de longo prazo mais barata. Melhor dos dois mundos. Então, não necessariamente a gente precisa ver a Selic cair muito para que as empresas consigam se beneficiar desse fator. Tem um outro setor, né? O setor de varejo, que ele é mais sensível, juros de curto prazo, Tem mas... cara que emitiu dívida que está indexado ao CDI, aí ele sofre com esse juro mais curto, mas de fato o juro longo é aquele que é mais importante. Exato, né? Então, para mim, sim, a gente vai ter um cenário mais positivo para os ativos de risco, assim como a gente está observando. Em 2023, a gente não está num cenário ruim Não, estamos para ativo bem. de risco. A bolsa está subindo bem. 20% no ano. Bolsa está subindo 20%, se você for pegar o Tesouro IPCA 2045, está subindo 21%, se você for pegar os pré-fixados, estão apresentando um desempenho acima do CDI. É que isso ainda nem apareceu nos rankings, né? Que é muito cedo. O mercado, os ativos fecharam o gap com relação ao CDI agora em novembro. Mas quando encerrar o ano, todo mundo vai começar a perceber, caraca, de fato não foi um ano ruim para ativos de risco. E eu sempre gosto de ressaltar, você nunca consegue perceber que você está num mercado mais positivo para ativos de risco lendo o noticiário, cara. Nunca. Você nunca vai conseguir entender. Quando que você vai conseguir entender? Quando você olha para a performance dos seus ativos. Se você olhar o noticiário, é só notícia negativa, porque é o que atrai mais atenção. É assim que os veículos de comunicação, eles ganham mais audiência e no final das contas conseguem gerar mais receita para os espaços publicitários ali. Então você tem que entender isso. Pô, não é possível. Eu tô vivendo um momento ruim. Olha a performance da sua carteira. Tá acima do CDI? Não tem como você falar que o ano tá ruim para ativo de risco se a sua carteira tá apresentando uma performance superior ao CDI. Mercado ruim é mercado significativamente abaixo da taxa do CDI. Não é isso que a gente está observando. Ah, mas é o que o noticiário aponta. O noticiário não quer dizer nada. O que quer dizer é o dinheiro. Tá ganhando dinheiro acima do CDI, mercado positivo. E eu acho que é o que a gente vai começar a observar a partir do ano que vem. Deixa para trás, fica mais distante o fator eleitoral, as eleições, isso começa a se acomodar e as pessoas começam a olhar de fato mais para o que importa, que é a performance dos ativos. Tem muita coisa boa se a gente for parar para pensar em 2024 aqui no Brasil, porque se você tiver essa trajetória de queda dos juros mais estrutural, isso é ótimo para ativos de risco. A gente não pode falar que a nossa bolsa ela tá cara. Os ativos de risco do Brasil, de maneira geral, não estão caros comparando a outros países emergentes. A gente pega no contexto geopolítico, o Brasil também tá muito bem. A gente ouve o tempo todo sobre o duplo déficit nos Estados Unidos. Déficit fiscal e comercial. Ou seja, o governo gasta mais do que arrecada e também lá eles importam muito mais do que exportam. O principal produto de exportação americana hoje é o dólar, para pagar por esses déficits. Aqui no Brasil, embora você tenha um déficit fiscal, uma expectativa de um déficit que em termos do PIB, né, ele é pequeno, a gente tem um superávit comercial muito relevante, como você disse. E se pega da cabeça do investidor estrangeiro, que ele olha para os ativos de risco americanos hiper esticados, porque estão muito esticados, e ele olha os mercados emergentes, ele começa a ver, caramba, será que não vale a pena eu vender ativo americano para começar a investir mais em emergente? E se pensa em emergente, vamos pegar os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Rússia está em guerra, não é investível. A China é um país que é governado por um partido único, que há pouquíssimo tempo desmonetizou um setor da economia. O de educação. Tem a conta de capital fechada. É um país que já está com um decréscimo populacional. Talvez nós tenhamos um evento geopolítico relevante lá nos próximos anos, que é uma possível invasão a Taiwan. Desconsiderando isso, tem uma série de questões fronteiriças. Mar do Sul da China, disputa com a Índia. Aí você vai para a Índia. A Índia tem disputa não só com a China, mas também com o Paquistão. É um país dividido em sistema de castas, então tem mais instabilidade do ponto de vista social. A África do Sul tinha apartheid até o meio dos anos 90. Tá no continente mais propenso a disrupções geopolíticas. Então você vai olhando para o mundo, meio que emergente é Brasil e México. Exatamente, é Brasil e México. E aí esses países, eles acabam realmente se dando bem. Mas, aí eu tenho uma pergunta sobre a nossa parte fiscal. Porque ano que vem é um ano de eleição municipal. E muita gente falou que o governo já está querendo deixar esse espaço a mais para gastar, pensando nisso, né? Vamos gastar mais para conseguir eleger mais prefeitos ligados ao PT, os seus aliados. Você acha que isso pode ser um risco, um gasto muito maior do que o esperado por parte do governo? Ou você acha que, olha, apesar disso, que manda é juro americano. Se esse negócio cair, a gente vai subir, porque vai subir é isso aí. Que manda é o juro americano. A maior força para os mercados em 2024 é o juro americano. Isso pode ser um vento contrário, mas esse vento contrário nunca vai ser suficiente para apagar essa força do vento americano, do vento favorável nos Estados Unidos. Até porque, quando a gente vai olhar para os países emergentes, se olha em termos fiscais, até para países desenvolvidos, quando você pensa em cenário fiscal, alguém quer financiar sua dívida, você pensa em termos relativos. Você não pensa em termos absolutos. Você compara um com o outro sempre. Você compara um com o outro, você fala assim, pô, o Brasil tá lá, 12% ao ano eu vou receber. Legal, o cenário fiscal do Brasil tá piorando. Cara, calma aí. Então deixa eu ver a Argentina aqui. Deixa eu ver outros países argentinos, Estados Unidos, outros países na Europa.
Você fala, caraca, velho, mas a galera tá devendo um percentual do PIB muito maior. Ah, é um país desenvolvido e tudo mais. É um país desenvolvido e tudo mais. Deixa eu ver os países emergentes. Ah, a situação fiscal também estão piorando na margem tanto quanto o Brasil, ou um pouco menos só. Pô, cara, então, será que faz sentido eu passar a cobrar um prêmio muito maior do Brasil? Porque esse meu dinheiro vai precisar ir para algum lugar. Então, sempre quando a gente pensa em termos fiscais, a gente precisa pensar em termos relativos. Ah, foi uma piora no resultado fiscal do Brasil? Foi. É uma piora sozinha, em âmbito global. Os outros países estão conseguindo controlar seu nível de endividamento público, estão reduzindo o seu nível de endividamento público. Ou essa piora no Brasil é alinhada com o restante do mundo? Pô, é alinhada mais ou menos com o restante do mundo. Será que isso é capaz de estragar um movimento positivo causado pela maior força para ativos de risco na história do mundo, que é a queda dos juros americanos? Do meu ponto de vista, não. De novo, acho que eleições municipais, elas têm um efeito marginal. Pode ser um vento contrário? Pode ser um vento contrário. Mas ele vai anular a força do vento positivo americano? Não. Ele pode reduzir a sua intensidade. Ou isso pode pressionar um pouquinho o juro de longo prazo no Brasil? Pode, mas não é isso que vai deteriorar o cenário fiscal brasileiro, esse vento positivo, como a gente observou, por exemplo, em 2012, 13, 14, que foi algo muito pior. Foi nossa dívida pública subindo mais da casa de 10 pontos percentuais em, 3, 4 anos. Não é isso que a gente está falando aqui das eleições municipais, né? A gente está falando aqui de um contexto totalmente diferente, uma piora marginal. A piora marginal, no meu ponto de vista, não vai anular esse evento mais positivo que a gente está observando. Pensando agora em ativos, principalmente de renda fixa, o que você está olhando e vendo? Tem oportunidade aqui que ainda não foi corretamente precificada pelo mercado. Onde é que o pessoal tem que ter mais carinho na hora de olhar para todo o universo de renda fixa que nós temos, não só aqui no Brasil, como também no exterior? Boa. Aí eu vou separar em dois contextos. Por quê? Porque por mais que a gente defenda, no nosso ponto de vista, você precisa ter uma carteira diversificada, exposição a diferentes classes de ativos. Tem gente que está começando, tem gente que se sente mais confortável em ter, no início, uma carteira só de renda fixa. E tem gente que já avançou alguns passos ou se sente mais confiante com o acompanhamento de um profissional, né? Já fez o Viver de Renda, já fez do 1.000 ao Milhão, já passou pela Finclass e se sente mais confortável em ter uma carteira diversificada, né? Então, vou separar nesses dois contextos. A pessoa que tem uma carteira diversificada já tem exposição, por exemplo, em ações, em fundos imobiliários, né? Em ativos internacionais. Eu digo que a parcela dela de renda fixa tem que estar mais voltada para ativos indexados à inflação. Aí, por quê? Por que ativos indexados à inflação do que pré-fixados, por exemplo? Por quê? Tem um fator, né? A correlação mais forte quando a gente vai montar uma carteira diversificada está lá entre os ativos pré-fixados e as ações e os ativos de renda variável. Então, se eu tenho na minha carteira diversificada pré-fixados e ações, o que vai começar a acontecer? Eu vou ter ativos de classes diferentes, mas expostos ao mesmo fator, que é a variação do juro nominal de longo prazo no Brasil. Poxa, não quero isso. Por que eu não quero isso? Porque eu olho para o mercado de ações, a simetria é muito mais positiva para as ações do que para os pré-fixados. Então, eu não foco em pré-fixados e foco em indexados à inflação. Na minha visão, se você tem um apetite ao risco relevante, indexados à inflação de longo prazo. Esses caras estão apresentando para mim uma simetria muito positiva dado o contexto aqui no Brasil e global que a gente está vivendo agora. Pô, Gui, mas já se valorizou 21%, 22% no ano. Se a gente for pegar o ano 2016, lógico que foi uma melhora muito mais significativo. Mas só no ano de 2016, a gente saiu daquele cenário fiscal muito negativo, a gente colocou as coisas no trilho, esse ativo se valorizou mais de 70%. E parou por aí. Não. Nos próximos 2, 3, 4 anos, ele acumulou uma valorização de mais de 300%. Ele saiu de IPCA mais 7 na época de uma para IPCA 2, alguma coisa foi IPCA mais 3, logo antes da pandemia. Foi IPCA mais 3 e 3 baixinho. 3 baixinho, exatamente. Vai ser da mesma magnitude a melhora? Não. É difícil, né? Não vai ser a mesma magnitude a melhora. Não vai, né? Não vai, assim. E se acontecer, aí eu vou recomendar fortemente que você se desfaça desses seus ativos IPCA+, se ele voltar a chegar lá perto do IPCA mais 3, IPCA mais 3,5. Seria um movimento de valorização muito significativo e a simetria já passa a ficar negativa. Mas esses caras, para esse contexto de carteira completa, né, que já tem exposição diversificada e tal. E depois eu entro aqui em outras classes também. Se você tem uma carteira só de renda fixa, aí eu acho que a maior parte tem que estar indexado à inflação, mas eu acho que também vale a aposta em pré-fixados. Tem uma parte da sua posição em pré-fixados. E aí, nessa posição de pré-fixados, eu gosto mais dos de curto, médio prazo. Por quê?
que hoje, se a gente for olhar a expectativa do mercado para a taxa Selic, no fim do ciclo de corte de juros, a gente vai ver que o mercado precifica uma Selic em 9,5%. Uma Selic em 9,5% tá longe, tá longe, pô, mas sim, não é estimulativo para a atividade econômica brasileira. Sim. Então, se o Brasil quiser, em algum momento, estimular a atividade econômica através da política monetária, não sei, ou por mais que ele queira deixar ela menos restritiva para a atividade econômica, cara, esse juros tem que ser mais baixo do que 9,5%. Ah, mas pô, a postura do Banco Central ela tá super dura com relação à taxa Selic. A gente precisa lembrar que em 2024 a gente vai ter a alteração de diretores e do presidente do Banco Central. Então por que eu não pego... Final do ano, né? Por que eu não pego então pré-fixado de longo prazo? Que o pré-fixado de longo prazo, ele fica muito exposto a esse fator fiscal, de piora, se as expectativas de inflação começam a piorar, ele é muito menos defendido do que os indexados em inflação. Então, por isso que eu, nessa carteira só de renda fixa, prefiro o pré-fixado de curto e médio prazo, porque você tira, né, um componente fiscal meio que da jogada. Então, você fica só com a expectativa de ganhos se a Selic ela começar a apontar para um patamar mais baixo do que 9,5%. Ah, por que eu não tenho na carteira diversificada? Porque você passa a ter duas classes de ativos exposta ao mesmo fator, e aí a gente acha que a simetria é muito mais positiva nas ações do que são nos títulos pré-fixados de renda fixa. Até porque pré-fixado no Brasil, se você pega título do Tesouro, o de longo prazo é 2029. Tem o 2031 que paga juros lá e tudo mais. Mas daí já tem um duration que ele é prejudicado por conta do cupom, né? O prazo médio de vencimento dele, como a cada 6 meses você tem um cupom, ele fica mais baixo. Mas isso é até uma lição histórica. Por que a gente não tem aqui no Brasil, igual tem nos Estados Unidos, pré-fixado com 30 anos de prazo? Porque se tiver, acho que pouca gente vai comprar. É muito risco. Aqui a gente já teve inflação muito alta em diversos episódios, décima moeda. Então, de fato, pensando no iniciante, pré-fixado ele tem que ser uma posição menor. Eu, particularmente, são raros momentos que eu boto pré-fixado na carteira. Uhum. É quando o juro tá estourando, né? Exato. Aí você bota um pouquinho. Aí quando o juro começa a cair, você às vezes se arrepende. Mas é isso, eu prefiro ter menos e ter mais indexado na inflação, porque se tem um call que ele é bom no Brasil, é o call da inflação. Exato. Uma hora a inflação vai voltar a aumentar. A gente é um país que a gente tem esse tipo de vício inflacionário. E é importante, né, as pessoas pensam, mas por que o Brasil não emite um título de longo prazo, né? Se a gente pudesse, a gente só emitia título pré-fixado de longo prazo. A dívida ficaria quase em zero, dependendo. A inflação vai consumindo. Exatamente, né? E detalhe, você tem um fluxo de caixa muito mais tranquilo, imagina, né? O Brasil, ele tem... E detalhe também, uma coisa que prejudica muito a própria política monetária é você ter um percentual muito grande de ativos de curto prazo e principalmente de ativos pós-fixados, que é o caso do Tesouro Selic. Mais ou menos 1/3 da nossa dívida pública, ela é pós-fixada. E isso dificulta o trabalho do Banco Central de trazer a inflação para a meta. De que maneira, né? Você comentou, quando a taxa Selic sobe, o custo do financiamento fica mais alto, então as empresas fica mais caro para você tomar empréstimo, para você comprar, para parcelar e tudo mais. Só que, quando você aumenta a taxa Selic, tem um fator muito importante que inclusive está no site do Banco Central, que é o fator riqueza. O que é o fator riqueza? Poxa, quando você sobe a taxa de juros, normalmente os ativos de risco são ações, fundos imobiliários, eles se desvalorizam. Então você tinha lá um patrimônio, por exemplo, R$1 milhão. Aí subiu a taxa Selic. Seu patrimônio caiu para 900 mil, para 800 mil. Você vai falar assim, caraca, tô menos propenso a gastar, porque meu patrimônio ele tá 10, 20% menor. Então eu vou dar uma segurada nos gastos. O que o pós-fixado ele faz? Ao contrário. Fala, eu tenho aqui R$1 milhão em Tesouro Selic. Aí o Banco Central foi lá e levou a taxa Selic de 2% ao ano para 13% ao ano. Você estava recebendo ali R$20 mil por ano de juros, você passou a receber 130 mil. Você passou a receber 6, 7 vezes mais de juros sem fazer absolutamente nada. Esse efeito riqueza, que nos Estados Unidos é muito forte e facilita muito o trabalho do Banco Central na hora de controlar a inflação, controlar a atividade econômica. O contrário. Aqui é o contrário. Ou você tem um fator muito forte jogando contra, né? Que é isso daí. Então, por isso que é preferível ter pré-fixados e indexados à inflação. Mas quando que isso vai mudar? Isso só vai mudar quando o Brasil ele passar a ser um país cada vez mais crível. Isso leva décadas. Sim. Décadas. É uma mudança que ela demora muito. Demora muito para as pessoas se sentirem cada vez mais confiantes em comprarem pré-fixados e indexados à inflação. Quando todo mundo parar de ser tungado, né? Comprou um pré-fixado pagando 10%, em um ano a inflação é acima de 10%. Fala, não dá. Então, realmente complicado. Alguns analistas, inclusive,
eu vi eles com teses de consumo voltado para o pessoal alta renda, porque falava, nesse momento de juros altos, você vai ter um monte de gente que não tem recurso, o cara mais pobre, que ele está encalacrado, porque ele fez um tipo de dívida que está custando mais caro. Agora o rico, que tem muito dinheiro em renda fixa, ele está mais rico, então ele vai consumir mais. E teve gente comprando empresas que tinham esse tipo de público como alvo. E só para dar um exemplo de como essa dinâmica ela favorece muito a economia americana, lá fora eles emitiram títulos com juros baixíssimos durante anos. Vamos pegar um título de longo prazo que tinha juros de 1% ao ano, por exemplo. Na hora que a inflação veio e num ano só marcou quase 10%, boa parte daquela dívida estava paga, que era 1% ao ano. A inflação veio em um ano, desvalorizou a moeda americana, então você vai ter que pagar a dívida, sim, mas com uma moeda que vale menos. Então, isso ajuda o perfil da dívida pública americana em comparação com a nossa, porque a nossa, que é passada de pré-fixada, é pequena. A maior parte é pós-fixado ou indexada à inflação, que tem essa defesa para o investidor, mas joga contra, por exemplo, as contas públicas. E aí, já pensando um pouco mais em ativos privados, por exemplo, você enxerga um bom horizonte, já pensando nessa queda de juros, para fundos de infraestrutura, para debêntures? Você sabe que eu gosto pra caramba, né, de fundos de infraestrutura. Tenho 4 anos, né, tô na Split desde que a gente começou, e agora a gente juntou com a Finclass, e nesses 4 anos, fazendo recomendações para pessoa física, eu recomendei 2 debêntures diretamente. 2 debêntures que apresentavam, assim, uma assimetria extremamente positiva para os investidores. Uma era a debênture da Petrobras. Lá atrás, quando deu um problema em crédito privado, acho que foi, se não me engano, foi em 2019 ou 2020 ali, tinha uma debênture da Petrobras pagando um prêmio de 3% ao ano com relação ao título público. Cara, era meio que no-brainer para 3 anos. Porque geralmente você vê uma taxa muito similar. Você vê uma taxa muito similar, Petrobras e título público. Estava pagando 2% acima de um título público por um prazo de 3, 4 anos e ainda isenta do imposto de renda. Então foi essa e uma outra que está na carteira até hoje, então nem vou falar aqui, mas depois ainda vou dar a recomendação. Mas eu gosto muito de crédito privado. Se a gente for olhar hoje, o prêmio das debêntures, na média, está muito perto da média histórica, o prêmio. Ou seja, patamar que as debêntures, né, de taxa das debêntures frente a títulos públicos, ele está perto da média histórica. Melhorou muito nos últimos 6 meses. Estava muito atrativo. Depois do evento Americanas, depois do evento americano, que deixou atrativo. Exatamente. Fez muita gente perder dinheiro e por isso ficou atrativo. Né? Exatamente. Muita gente perdeu dinheiro e aí fica atrativo, né? Por isso que eu sempre digo, cara, por mais que o mercado esteja atrativo, para ativo de risco, nossa, que maravilha, agora eu vou ter tudo em ação, FII, IPCA de longo prazo, crédito privado. Não. Você tem que ter sempre, na minha opinião, no mínimo, 15% de pós-fixado. Fala, porra, Gui, mesmo quando a Selic está em 2? Sim. Porque não vai entrar na sua expectativa de retorno essas chacoalhadas que o mercado dá e que você consegue pegar esse Tesouro Selic intacto e aproveitar essas oportunidades de ativos que se desvalorizaram 5%, 10%, 15%, 20%. Isso não vai entrar ali na rentabilidade do seu Tesouro Selic, mas é ele que vai te proporcionar aproveitar esses momentos. Né? Mas enfim, dito isso, então vamos olhar um pouco mais de detalhe esse mercado de crédito privado. Debêntures de alta qualidade, elas estão nesse patamar médio histórico, mais ou menos, esse prêmio. Só que se a gente for observar debêntures, digamos assim, é uma linha B, é uma linha A, boa, de altíssima qualidade, mas é uma linha B, elas estão ainda com um prêmio acima da média histórica. Mas qual que é um ponto interessante? Elas estão com um nível de saúde financeira melhor do que a média histórica. Então, se for pegar nível de endividamento, distância dos covenants ali, que é uma regra para as empresas não estourar e ter que antecipar um possível vencimento de uma debênture, elas estão mais saudáveis e com um prêmio acima da média histórica. E você consegue acessar através de fundos de infraestrutura, tanto de curto prazo quanto de médio e longo prazo. O que é um fundo de infraestrutura? É um fundo de investimento que, de preferência, tem as cotas, né? A gente gosta de fundos que tenham as cotas negociadas em bolsa e que só investem em debêntures que financiam grandes projetos de infraestrutura. No geral, esses projetos, esses ativos, eles são indexados à inflação, IPCA+. Então, já tem um ponto interessante aqui. Os IPCA+, eles estão com uma simetria positiva para a gente. Além disso, o nível de prêmio que as debêntures pagam estão ali ou na média histórica para as empresas de altíssima qualidade ou acima da média histórica para as empresas, digamos, de segundo escalão. Não são ruins. O segundo escalão é o que a gente separa aqui. São boas, mas nem tanto. E estão acima da média histórica. Então eu vejo com muito bons olhos fundos de infraestrutura. Tem fundos de curto prazo, tem como benchmark índice de referência esses índices indexados à inflação de curto prazo, que é o IMAB5, e o dos de médio e longo prazo, que é o IMAB, o IMAB5+. Pros de longo prazo, a gente gosta de 2, que é o CADIF 11 e o IFRA 11. Pro de curto prazo,
a gente gosta do juro 11, que é um da Esparta, né? O Cadiff é da Quineia, o IFRA é do Itaú. E se você for pegar as 3 gestoras, possuem um histórico muito grande em crédito privado, com uma consistência muito relevante nos seus principais veículos, em todos os seus veículos, em superar os seus respectivos benchmarks. O único que eu digo que hoje está meio caro para você comprar é o juro 11. O juro 11 ele tá meio caro para você entrar agora, mas é um ativo para você ficar de olho e entender o melhor momento de você entrar. Então, quando eu olho a composição dessa carteira, cara, tem dezenas, tem 30, 40, 50 debêntures diferentes, de emissoras diferentes, e o mesmo ativo que você compra por R$100, tá pagando IPCA mais 7,5%, isento do imposto de renda. Pois é, isento. Valorização e dividendos, isento do imposto de renda. Você fala, porra, pra que eu vou comprar uma debenture que me paga IPCA mais 6,5% isento de imposto de renda? Ah, Gui, mas é 1% acima do Tesouro IPCA. Mas, porra, você vai casar com esse ativo. Não vai conseguir vender. Provavelmente a taxa dele é maior, estão te oferecendo uma taxa menor. E se você quiser vender, vai se entubar, como o caso da CEMIG, que você já comentou, numa debênture que você ia ter um ganho de capital, mas na hora de você vender, a corretora fala, pera lá, você tem a intenção de ganhar dinheiro, eu também. Eu vou ter que ficar com uma parte desse ganho aí. Então, se eu olho fundo de infraestrutura, eu gosto bastante. Esses dias um assinante veio me perguntar, o que você acha de um CRA BTG pagando B33 mais 0,5% ao ano? Uma porcaria, cara. Não porque o risco de crédito do BTG é ruim, porque a empresa vai quebrar. Porque, de novo, você vai ter que casar com esse ativo por 8 anos. Às vezes você não tá com seu marido, com sua esposa por 3. Aí tu vai casar com um ativo do BTG. Não, o cara investe há 2 anos. Investe há 2 anos. Ele quer pegar um que tem 8 anos de prazo de vencimento. Exato. Ah, mas tem liquidez antes. O assessor fala para ele, não, se quiser, a gente consegue vender antes. Mas é naquelas condições, né? Ele fala, vou tentar quebrar o seu galho. Aí tenta encontrar alguém, bota lá a parte dele, né, que você não vê o que está acontecendo. E fala, consegui aqui, é muito custo, se você quiser. Não tem transparência na negociação na hora da saída. Exato. Não tem um mercado transparente onde você vê lá na pedra, né, como acontece com as ações. Então é bem problemático. Vou dar uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. Quase todas as debêntures, CRIs e CRAs, eles estão registrados no Anbimadata. E o que eu falo? Sempre que alguém te oferecer uma debênture, um CRI, um CRA, numa determinada taxa, faz o seguinte, pede para o assessor o código Anbima. E aí você vai lá no site do Anbimadata, se você escrever Anbimadata no Google, é o primeiro site, você vai colocar, você vai ver qual que é a taxa indicativa desse ativo. Aí você vai ver lá, que poxa, então o cara me ofereceu aqui uma debênture da CSN, que vence lá, 2037, a IPCA mais 6. Aí você olha no Anbimadata, qual que é a taxa indicativa? IPCA mais 7. Você fala, porra, por que você tá me vendendo IPCA mais 6? Porque ele tá ficando com 1% ao ano, para cada ano até o vencimento do ativo. Então, se a gente está falando de 14 anos, ele está te vendendo um ativo 14% mais caro do que ele efetivamente vale. E na venda vai ser igual. Na hora de você vender, ele vai provavelmente oferecer um valor muito abaixo do justo. Então, no Anbimadata, você consegue consultar tanto a taxa indicativa quanto o PU, né, que é o preço unitário indicativo. Então, isso para mim é uma regra, todos os assinantes. Os nossos assinantes, eu tenho vídeo, tenho relatório mostrando e republico consistentemente, porque tem sempre novas pessoas entrando. Isso evita que as pessoas percam, assim, às vezes dezenas de milhares de reais em um dia, comprando 1 ou 2 ativos. Então é muito importante fazer isso. Se você pensa na diferença que existe entre uma alocação via fundo de infraestrutura para uma debênture que você compra ali individualmente, ela é gigantesca. Porque o pessoal só compra debênture individualmente hoje porque tem um assessor vendendo. E aí é isso que o Gui falou. Você não sabe, mas há uma comissão por trás. Você quer descobrir o quanto vai lá na Anbima, joga o código, você vai ver que, olha, aquilo que você está comprando por IPCA mais 6, a taxa é IPCA mais 7, às vezes até mais, IPCA mais 7,5, porque esse cara vai dar o preço. Tem gente até que já comprou título público, estava lá no site do Tesouro, pagava IPCA mais 6. Aí comprava na mão do assessor pagando IPCA mais 5. Ou seja, ele diminuiu a taxa e te vendeu por um preço mais alto. Por isso que ele comeu parte do seu retorno. Essa diferença acaba indo para o bolso dele. Esse é o primeiro ponto. Mas pensando, em renda fixa, você não quer só diversificar, você quer realmente pulverizar a sua carteira. Porque em renda fixa, quando tudo dá certo, você recebe prometido. Que é, sei lá, 12% ao ano. Quando der errado, você perde 100. Porque vamos lembrar que debênture, por exemplo, não tem fundo garantidor de crédito. É um nível a mais de risco. Vai depender da empresa. E se ela não tiver condições, não tiver garantia, você pode ficar sem uma parte do principal que você investiu e ter até problemas para receber, né? Vai demorar, então vai dar dor de cabeça. Então, o ponto é o seguinte, ao invés de comprar você pode comprar um fundo de infra que vai dar exposição ao monte, com uma taxa muito atrativa, que paga dividendos todos os meses e o melhor, com liquidez. O Gui falou da debênture de CEMIG, porque eu já contei uma história aqui. Lá atrás, época do governo Dilma, e aí com o impeachment já se materializando. Eu achei uma debênture de CEMIG na plataforma da Entrada
então Isinvest, pagava IPCA mais 10. Essa não era isenta de imposto de renda, infelizmente, mas era IPCA mais 10. E aí eu nem lembro quanto é que tava no site da Ambima, mas não era tanta diferença assim. Porque eu tava pegando na corretora, tinha a taxinha dela, mas não tinha mais um intermediário que me cobraria mais uma taxa. Então fui e peguei a debenture. Aí essa debenture passou uns 3 anos, já tava IPCA mais 6, alguma coisa assim. Daí eu falei, caramba, né? Olha a marcação mercado que eu ganhei aqui. Deixa eu ver se vale a pena eu vender antes, comprar alguma outra coisa. Aí, na época tinha que ligar pra corretora, eu liguei, alguém me atendeu e falou, pô, vou tentar quebrar o teu galho aqui. Afinal ele conseguiu uma taxa de, sei lá, IPCA mais 7,5. Ia comer boa parte do que eu tinha de ganho de marcação a mercado, sendo que faltava mais uns 2 anos pra vencer. Eu falei, vou segurar até o vencimento. Então sempre que eu peguei, nas raríssimas vezes debêntures individuais, eu acabei levando até o vencimento. Agora, fundo de infra é muito bom. Até eu tava brincando assim, que é pouco popular. O pessoal até confunde fundo de infra com fundo imobiliário. Porque o dividendo é mensal, geralmente, ele é isento. O código é o mesmo, é 11 no final. Tem o 11 no final. As gestoras, né? Você vê, citou o Cadif, é da Kinect, tem um monte de fundo imobiliário. Então o pessoal confunde. Mas é ainda melhor porque na hora da venda também não há ganho de capital. Então é realmente um produto muito interessante. Eu acho que ele vai cair cada vez mais nas graças do investidor pessoa física. Deixa eu te falar uma outra vantagem, que é a marcação a mercado eficiente. Quando você compra uma debenture, você não sabe qual que é o valor justo dela ao longo do tempo. Fica lá uma linha reta. E não é isso que acontece na realidade. A gente sabe que o valor das debêntures oscila. Quando você compra um fundo de infraestrutura, você vê o valor justo de todos aqueles ativos que estão sendo negociados, que estão ali dentro daquele fundo de infraestrutura. As pessoas falam, pô, isso é ruim. Eu não gosto. Eu gosto de ver uma linha reta. Eu sempre falo, pô, é como se você tivesse ali, né, fosse comprar um carro. Quando você vai comprar um carro, o que você faz? Ou comprar um carro seminovo. Tu olha na tabela FIPE, pô. Você vai chegar lá na concessionária, pô, eu gostei aqui desse Honda Civic. Quanto que tá? 120 mil, vou levar. Não, você fala, deixa eu ver a tabela FIPE. Qual que é o valor? 110. Tu não vai levar, vai ser passado para trás. Na hora de você vender o seu carro é a mesma coisa. Você gosta de olhar o valor da tabela FIPE, qual que é o valor justo para carros, né, modelos semelhantes àquele ao seu, para você não ser passado para trás. Na hora de investir tem que ser a mesma coisa. Olha no Ambima Data ou esquece isso, que é a minha principal sugestão. Esquece o investimento direto em debenture, CRI, CRA e foca em fundos listados. Quando é debenture, fundo de infraestrutura, quando é CRI, fundo imobiliário de papel e quando é CRA, é FIAGRO. Eu, particularmente, não acho que ainda exista um FIAGRO com corpo, com histórico relevante, uma gestora com histórico muito relevante na gestão de FIAGRO, e tem problemas que estão surgindo agora. Eu vi muita concentração também, poucos nomes. Poucos nomes, e às vezes não é nem pouco nome, às vezes é nomes diferentes, mas a mesma operação. Olha, também tem isso. Que a pessoa não sabe, a pessoa fala, pô, ó, tá em nomes diferentes aqui, ó, em ativos diferentes. Quando você vai ver, são 3, 4, 30, 40% expostos à mesma operação. Aí você fala, pô, mas paga muito dividendo, você vai entrar só pessoa física que tá lá dentro. Não tem ninguém assim que é um pouco mais esclarecido no mercado comprando aquele negócio. Que tem aquele negócio. Mas, de novo, para mim é uma classe que vai evoluir. Eu só não vejo benefício nenhum em ser um early adopter desse mercado de FIAGRO. Quanto que eu posso ganhar sendo o primeiro que vai entrar aqui no mercado de FIAGRO? Se ganhar 0,5% a mais ao ano do que um fundo imobiliário de papel muito bom, que investe e cria, é muito. Aí, quanto que eu posso perder? Pô, a gente tá vendo problemas que tem vários FIAGROs aí e as perdas são significativas, né? Então, acho que a simetria é ruim de entrar agora, mas é um mercado que eu acho que vai evoluir e ele vai eliminar a necessidade de você investir em papéis diretos quando o assunto é crédito privado. Debênture, você vai ter fundo de infraestrutura listado em bolsa, CRI, fundo imobiliário de papel e CRA, FIAGRO. Aí a pessoa vai falar, pô, o cara, seu assessor, você vai ter que, pô, assim, xingar o cara se ele te oferecer uma debênture e um CRI, um CRA, que não vai ter motivo algum para você investir nesses papéis diretamente. E um outro ponto a comentar também é que esse fundo listado tem vantagens contra os fundos que não são listados. Porque se você pega, por exemplo, um fundo de infra, nesses eventos que acontecem, quando uma Americanas, ela passa por dificuldade, a debênture americana sofre, mas sofre um monte de outras debêntures também com medo de uma contaminação, de alguma coisa sistêmica. Aí você tem um gestor de um fundo que ele não é listado em bolsa. Aí tem gente que começa a pedir o resgate. E aí tem fundo que não dimensiona muito bem esse prazo de resgate. Ele tá lá com um prazo de D mais 15, ou seja, pede num dia, você vai receber 15 dias depois, só que com um monte de ativos que vão maturar no longo prazo. Aí ele é obrigado a vender as debêntures com pressa, no mercado estressado, porque ele tem esses ativos de longo prazo, mas uma série de passivos, que é a sua obrigação de devolver o dinheiro para o seu cotista, no curto prazo. Sendo que ele tem umas debêntures que não são líquidas, e tem umas que são muito boas, muito líquidas.
dívidas. Então ele vende o que é bom da carteira, fica com o que é ruim para poder devolver o dinheiro pro cotista. E quem não pediu resgate é prejudicado, porque sobra aquilo lá dentro do fundo. Se você pega um fundo listado na bolsa, as debêntures vão sofrer iguais. Tá, mas ele não tem essa questão desse descasamento entre ativo e passivo. Porque se você, por exemplo, tá com medo desse evento que pode virar sistêmico, de perder mais dinheiro, você bota para vender em bolsa, você vai vender para alguém que quer comprar. E o gestor tá lá, a vida dele não mudou. Então, essa questão da liquidez, ela é muito importante para o investidor individualmente, mas também nesses eventos onde um monte de gente vai querer tirar dinheiro do fundo e é complicado para o gestor, né? Porque nas horas que ele mais quer comprar, muitas vezes o pessoal tá tirando dinheiro. Exato. Agora, no fundo que está listado, essa mesma dinâmica, ela não ocorre. Isso sempre acontece. Todos os gestores de crédito privado que a gente conversa, se pudesse, todos eles migrariam, assim, automaticamente para fundo listado em bolsa, porque você ter um patrimônio que pode oscilar e oscilar de maneira relevante em um curto espaço de tempo é ruim. Qual que é a solução para um fundo que não é listado em bolsa? Ah, vou colocar um D180, D360. Aí a pessoa fala, pô, eu só vou ter meu dinheiro de volta em 6 meses, para esse cara captar é uma sofrência total. E tem fundo que é assim. Tem fundo que é assim. Tem fundo que é ele assim. Você pede o resgate, só vai receber em 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, né? Porque o gestor fala, pô, vou fazer um trabalho sério. Então eu vou montar uma carteira e eu vou colocar o prazo de resgate aqui, que eu fique confortável, que se tiver um estresse no mercado eu consiga me desfazer dos ativos a preços minimamente razoáveis. E aí ele não capta. E também é engraçado pro cotista, né? Eu lembro na época da pandemia, pré-pandemia, eu conheci pessoas que tinham dinheiro em fundos de ações que o prazo era D mais 60. Aí o cara pediu resgate com o fundo na alta. Só que isso aí não é cotizado na hora, né? Fica flutuando, aí no final que você tem lá o dinheiro que você vai receber e depois vai pro seu bolso. Então, quando veio realmente o resgate, o fundo tinha caído. Ele falou, pô, meu pedi na alta. Mas o nome disso é esse prazo de cotização que existe, né? Pra você receber o seu dinheiro. Essa é uma das desvantagens. Por mais que o fundo tenha uma liquidez longa, digamos assim, esse é um risco que você corre. Você pede um cenário bom, o cenário azedou, aí você não queria mais, pô, mas já tá acontecendo o processo. Aí a galera fala, não acontece isso de maneira corriqueira. É o Brasil, pô, todo ano você vai ver lá, todo ano tem um mês, cara, é impressionante, que assim, os ativos se desvalorizam 15%. É verdade. Nos ativos de risco, pô, então 15 às vezes eu exagerei, mas 10 pelo menos vai acontecer, né? Não, quanto mais tempo de mercado vocês tiverem, mais história pra contar vocês vão ter também. Exatamente. Cada coisa que acontece. Exatamente. Gui, algum recado final pra quem tá assistindo, cara? Cara, eu acho que assim, é importante a pessoa entender que aquilo que eu falei, você nunca vai entender se tá no mercado positivo lendo notícia, lendo noticiário. Você só vai entender quando você olhar pra performance dos seus ativos, você entender que eles estão performando bem. Então cuidado com essa percepção de mercado com base nas notícias que você lê. Tem que saber filtrar muito bem o que é ruído e o que de fato está acontecendo. Eu acho muito complexo você entender o que está acontecendo se você não segue, por exemplo, alguma casa de análise, algum analista especializado no assunto. Porque o movimento que eu estou vendo hoje nas redes sociais, o que eu vi principalmente nos últimos meses, foi de pânico. Pânico, olha aí o fiscal piorando, o Brasil vai degringolar, um dia a gente vai dar calote e tudo mais. Enquanto nós aqui no grupo, a gente estava recomendando, cara, comprar ativos de risco. Porque a gente está vendo esse cenário macro maior. Onde que você vai ver isso? Não é em valor. Cara, não é em Infomoney, não é em Investing, não é em lugar nenhum. É se você está acompanhando de fato opiniões especializadas que querem te dar a ideia do que está acontecendo no ciclo econômico a médio e longo prazo. E não ficar narrando o que está acontecendo na política, na economia, todo dia. Pô, ó como veio o IPCA hoje. E daí? O que está acontecendo com o IPCA nos últimos 12 meses? Projetado para os próximos 12, 24, 36. Você encontra artigo assim nos principais veículos de comunicação? Não encontra. Então você precisa, se você quer investir melhor a sua grana, acompanhar algumas pessoas especializadas e que fazem isso no dia delas. Um segundo recado. As oportunidades, elas só vão aparecer quando a maior parte das pessoas de fato estiver com medo. Não sei, você encontrou alguma grande oportunidade esses anos investindo que você falou, porra, comprei um belo ativo que me deu um retorno muito bacana. É quando todo mundo estava esperando que isso aconteceria mesmo. Dando um exemplo, há pouquíssimo tempo, em novembro do ano passado, comprei bastante Bitcoin. Gravei um vídeo aqui comprando Bitcoin durante 16 dias seguidos. Foi quando tinha muita gente muito inteligente, inclusive, para outros mercados, principalmente, falando que o Bitcoin tinha morrido. Aí nessa hora que dá para comprar, agora quando tá todo mundo mais eufórico, aí você vê, poxa, parte da oportunidade, ela já ficou para trás. Foi para quem comprou realmente no pico do medo. E até um ponto que eu já contei aqui no canal algumas vezes. Eu tenho algumas séries onde eu mostro a montagem de uma carteira, né? Muito mais por motivos didáticos, não é? Pensando no pessoal pegar aquilo e levar como uma recomendação, não é isso. Mas durante muito tempo eu vi o Thiago fazendo e eu falei, puta, eu vou fazer também. Mas eu olhava o mercado, eu sempre achava tão caro. Lá atrás, antes da pandemia, eu falava, cara, não vou, porque eu vou começar no momento errado. Aí quando, no final do ano passado, começo desse ano, pós-eleição,
eleição, aquele pico de pessimismo, e ganhou um partido que eu particularmente não gosto. Sou anti-PT total. Tem o PT e tem o Cabo Daciolo. Daciolo. Desde criancinha. Eu funciono assim. Mas quando veio aquilo, o pessoal ficou muito pessimista, mas o Brasil estava tão barato que eu falei, essa é a hora de começar. Porque ainda que eu cometa erros no meio do caminho, a gente tá tão barato que uma hora esse negócio vai ficar bom. Exatamente. E esse ano acabou sendo positivo. Perfeito. Não, e assim, se você for pegar a taxa do IPCA de longo prazo, que saiu de IPCA mais 6,10 para IPCA mais 5,80, a melhora foi marginal. E a gente já está começando a observar resultados relevantes. O juro nos Estados Unidos nem começou a cair. Aí, detalhe, para essa reunião de quarta-feira, existe 2% de apostas, 2 a 5% de aposta ainda que ela suba um pouquinho. Ou seja, a gente nem começou a observar esse vento forte vindo de lá de fora. O juro de 10 anos nos Estados Unidos, no pior momento chegou ali perto de 5, tá em 4,30. Pô, caiu 0,70. É um movimento relevante? É um movimento relevante. Mas se você for olhar a curva de juro americana, você já projeta que a Selic americana vai encerrar o ano que vem para baixo de 4. Está falando no juro de longo prazo nos Estados Unidos, acima ainda de 4,10, 4,20, 4,30. Então existe um espaço significativo para vir de lá de fora, um vento positivo. Então acho que a gente está no início do movimento. Que dura quanto? Assim, a gente nunca consegue cravar, mas se a gente for pegar ciclos anteriores, a gente detalha, esse pode ser um ciclo muito bom, porque a gente normalmente não observava um alinhamento tão relevante entre corte de juros nos Estados Unidos e corte de juros no Brasil, mas esses ciclos positivos no Brasil duraram de 1 ano e meio a 3 anos. Então a gente fala, começamos em outubro, esse ciclo mais positivo, 3 meses, né? A gente tá falando de 2, 3 meses ainda, eu acho que tem mais do que 1 ano aí pela frente pra gente observar esses ativos de risco performando bem. No meio do caminho, vai ter chacoalho? Sempre tem. É notícia aqui, notícia ali, uma semana ruim, às vezes um mês ruim, mas se você ficar focado no médio e longo prazo, que é o que tá acontecendo nesse próximo ciclo econômico, pra mim as perspectivas são muito positivas. Então se atenha ao médio e longo prazo, se atenha ao que tá acontecendo no mundo, entenda que o que tá lá fora é muito mais relevante para a movimentação dos ativos de risco do que acontece aqui no micro, e paciência, porque o negócio vai chacoalhar. Tempo e paciência, meus caros. Estes são os meus heróis de guerra, como diria o Tolstói lá em Guerra e Paz. Gui, obrigado. Valeu, Brunão. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado aí. Para quem quiser acompanhar mais do trabalho do Gui, as redes sociais dele estão aqui na descrição do vídeo. Vocês podem me acompanhar também no Instagram, Bruno_Perini. E se inscreva aqui no canal, caso tenham gostado, para conseguir assistir os novos conteúdos, ser sempre avisado pelo YouTube. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.